Oi, pessoal! Oi, queridos! Tudo bem? Espero que sim, né? Como vocês bem sabem, sou a Andreia Bismarck Costa Biazar, psicóloga escolar educacional, atuo na Secretaria Municipal de Educação de Piraquara. A gente vem fazendo essa série de vídeos, né? Usando temas da psicologia e ajudando na saúde mental dos servidores, professores da educação, os pais e estudantes. Hoje eu quero falar sobre depressão e o seu enfrentamento. É importante mapearmos que as pessoas associam depressão a uma tristeza. Tristeza é comum, todos nós vamos sentir, né? Frente a situações difíceis, a coisas negativas, a perdas, frustrações, a gente fica triste, a gente chora, fica desanimado, então isso é muito normal. Porém, esses sentimentos todos de culpabilização, ansiedade, desinteresse, desânimo, desmotivação, quando perduram por um tempo muito longo, de uma maneira intensa, trazendo prejuízos para a qualidade de vida e tornando a sua atividade de vida diária incapacitante, dizemos então que ocorreu uma condição de depressão. A condição da depressão, ela tem muitas causas, né? Então, nos estudos sobre depressão, a gente vê que o fator genético é um forte marcador. Os aspectos psicológicos do perfil de personalidade, então a gente já conseguiu ver que traços negativos e pessimistas vulnerabilizam para o quadro de depressão. O outro aspecto são traços de autocobrança ou traços de controle aos outros ou às coisas. Também vulnerabilizam. Tem aspectos da trama do sistema familiar. Como eu sou psicóloga sistêmica, eu avalio estes aspectos. Então, como é que esta família lida com autonomia e independência? Porque pessoas mais dependentes e mais protegidas têm mais dificuldade com situações agudas na vida. Como é que esse sistema familiar fortaleceu a sua resiliência? Porque a construção da resiliência é fundamental para não me vulnerabilizar para ter a condição depressiva. E como que esse sistema familiar trabalha com apoio, trabalha com escuta um ao outro, né? Então há um espaço de escuta, principalmente quando a gente fala de adolescentes, né? Há um espaço de um dar apoio ao outro, então temos que pensar nisso, tanto que esse sistema familiar favoreceu ou não. Outro aspecto para se avaliar é o aspecto biológico que está em jogo. Então, já tem pesquisas médicas que falam que os neurotransmissores de pessoas com depressão vão se comportar de uma maneira diferente, desregulando totalmente o humor. E ainda nós temos os aspectos ambientais, que são fatores que ocorreram no seu ambiente, traumas, doenças crônicas, bullying, um divórcio, um acidente, enfim, situações adversas. Né? Então vejam que é um jogo de várias causalidades, não é uma coisa só. Não é porque eu tenho um traço negativo, não é porque eu sou um pouco pessimista, não é porque eu choro de vez em quando que eu tenho depressão. Então, a depressão, ela depende de características psicológicas, genéticas, biológicas, ambientais e do padrão familiar constituído. Por isso que algumas pessoas na pandemia vão passar de maneira mais leve e outras vão ter esta condição mais depressiva. Algumas pessoas, inclusive, já tinham superado o seu quadro de depressão, porém, durante a pandemia, tem uma recaída. Então, por causa deste interjogo que falávamos, destes aspectos que discutíamos, é que cada um vai lidar de uma maneira. A interferência da depressão, ela é multissistêmica. Os sintomas, então, são os mais variados e interferem em 3 grandes sistemas do ser humano.
Há uma alteração no sistema dos afetos, há uma alteração no sistema da cognição e também nos sistemas físicos. Os sistemas dos afetos são aqueles que desregulam os humores. Então, afeta essa parte de humor, trazendo muita negatividade, pensamentos negativos, de repente tentativas de suicídio, traz então culpabilização, autoestima baixa, desesperança. E aí, por isso, não consigo achar objetivos para o futuro, novas motivações, fazer novos projetos. As questões dos sistemas de cognição é que realmente fica alterada a concentração. Então, provoca um desinteresse para as coisas. Dependendo do tanto que essa concentração foi afetada, provoca também alterações na memória recente. Tem problemas até com memorização. E aí, por isso, pode haver em algumas pessoas uma paralisação total. Então, é aquela pessoa que não consegue sair da cama, não consegue fazer nada, não tem prazer e vontade de nada, tanto pela questão dos afetos alterado, quanto pelas questões da cognição, porque não consegue se concentrar e não consegue memorizar. E por fim, as questões dos aspectos dos sistemas físicos que ficam alterados, né? Que então há um prejuízo na alimentação, podendo ter um aumento do apetite, comer muito ou a diminuição não comendo nada. A questão do sono também, podendo não dormir nada e tendo insônias ou dormindo demais, tanto de dia quanto de noite. As questões do desejo sexual podem ficar alteradas e também há sempre um discurso de muita exaustão, muito cansaço. Tudo é muito cansativo. E aí também acontece muitas vezes uma negligência com autocuidado, vontade de não tomar banho, não quer escovar os dentes, trocar a roupa, ficar cheiroso e bem, né? Então, vocês vejam que eu fui falando essa sintomática toda e a gente pode ter se identificado com algumas coisas, mas todos nós vamos ter insônia, vamos ficar desanimados, vamos diminuir a concentração, vamos chorar. Todos nós passaremos por tudo isso. Portanto, a avaliação para vermos a condição da depressão, ela deve ser feita por médicos, psiquiatras e psicólogos normalmente. Nós vamos avaliar o prejuízo na qualidade de vida, o prejuízo das atividades da vida diária, o quanto que isso está desfavorecendo a rotina da pessoa. Vamos avaliar estes 3 grandes sistemas que eu citei. Vamos avaliar se há uma paralisação e se há tentativa de suicídio. Então, a gente vai avaliar todo este conjunto para identificar se está havendo ou não esta condição. Os tratamentos, antes que eu me esqueça, eu só preciso também dizer que a depressão, como ela é multifacetada, ela pode ter leve, moderada ou grave. E alguns casos leves são tratados apenas com terapia, não precisam de medicalização. E que nós precisamos também pensar que os sintomas não são o mesmo para todos. Como eu falei, é uma interface complexa, então algumas pessoas vão ter insônia, outras não, algumas pessoas vão ter uma ansiedade atrelada à depressão, outras não. Nós temos pessoas que convivem do nosso lado que a gente pensa, nossa, eu não imaginava que ela tinha depressão. Porque a depressão, ela é complexa, multifacetada e tem níveis diferentes, trazendo sintomas diferentes. Por isso que o tratamento é personalizado. Então, nós temos que tratar a depressão de forma biopsico e social. Temos que tirar a concepção de medicalização e patologização. Na verdade, quadros mais severos precisarão da medicalização, mas a maioria dos casos precisa de uma intervenção psicoterapêutica e social. E aí o sujeito vai aprender novas formas, né, de reagir, que não só remédio.
Precisamos pensar então que os trabalhos de medicalização vão ser com antidepressivos, quem vai prescrever é médico e psiquiatra, é personalizado, porque tem um leque de possibilidades e ele pode atuar com outras medicações para trabalhar as comorbidades que vêm junto com a depressão, que para cada um é uma. A terapêutica, normalmente o psicoterapeuta, lógico, vai trabalhar com a expressão das emoções e abraçar essas emoções, mas nós vamos achar novos repertórios, nós vamos procurar novos motivadores para projetos futuros, vamos trabalhar essas crenças limitantes com esses pensamentos negativos. Se houver tentativas de suicídio, então, como já falamos no vídeo anterior, vamos usar aquelas estratégias. Quero só dar uma olhada para eu não esquecer de falar a vocês a questão do trabalho familiar, né? Principalmente se a gente fala de adolescentes, né? Precisa trabalhar o jogo da família inteira, o apoio, o fortalecimento dos vínculos, né? Como que essa família vai reconhecer essa pessoa com depressão na casa e como que vai favorecer, que falas ela vai ter que vai facilitar ou não. E a parte social, então, como a gente sempre frisa, fortalecer vínculos. Eu preciso de vínculos que me fortaleçam, que ajudem na minha autoestima, que me ouçam, que me motivem. Então, não basta eu ter vínculos, eles têm que ser fortalecidos e favorecedores. Grupos sociais é muito importante eu participar, porque aí eu saio, eu arejo, eu troco, eu não me sinto solitário e eu vou enfrentando essa depressão. É muito importante dizer que as atividades voltadas ao ar livre e à natureza são favorecedores para a depressão. De novo, porque eu sou obrigado a sair, a me trocar, a respirar, a trocar os ares, a fazer uma atividade. Então é uma caminhada, é uma trilha, é um acampamento, é um piquenique. É claro que a gente está no meio de uma pandemia e vamos ter que avaliar o que é possível. Mas se eu conseguir aliar então atividades ao ar livre e na natureza é favorecedor. Tem que repensar o uso de redes sociais, porque as redes sociais podem ser perigosas pelo excesso de coisas voltadas ao ter, ao aparência, e isso não é bom para quem está com pensamentos negativos, autoestima rebaixada. As notícias ruins, né, que tem lá e os conflitos entre as pessoas, então talvez isso não seja muito favorecedor. Então tem que avaliar esse excesso das redes para quem está com depressão. Uma coisa que ajuda muito no trabalho também social é inserir-se em atividades culturais e artísticas. Então, pinturas, artesanatos, coisas envolvendo música, teatro, dança, canto, instrumentos musicais, literatura, tudo que for voltado para a área artística e cultural vai favorecer esse trabalho, então, de lutar contra a depressão. Bem, tem aquele tripé básico e principal que às vezes eu sou repetitiva em falar para vocês, porque eu já falei em outros vídeos, que é alimentação, sono e atividade física. Esses três não podem falhar, porque se a gente já sabe que os neurotransmissores se comportam diferente em quem tem uma condição vulnerável à depressão, a atividade física ela vai regular totalmente esses neurotransmissores. Eu vou oxigenar meu cérebro, eu vou melhorar o meu humor, eu vou melhorar a minha autoestima. Então, atividade física constante tem que ter. Outro ponto é a alimentação, então, porque alguns alimentos desestabilizam o humor. E um dos pontos principais da depressão é o sistema do afeto que fica alterado. Então, tem que repensar a alimentação, tem que fazer um trabalho duro de reeducação alimentar. O sono. Quanto mais eu conseguir ter 7 a 8 horas de sono, isso vai me privilegiar, porque eu vou começar a me acostumar a não ficar muito na cama ou vou criando os hábitos de enfrentar a insônia. Revejam lá o vídeo de insônia que a gente já fez também.
Daí tem os aspectos de espiritualidade que a gente sempre fala, já falamos também quando a gente falou de ansiedade e também sobre prevenção do suicídio. Então a literatura traz, né, que quem tem a crença, uma espiritualidade também, isso é muito protetivo. A corresponsabilidade é um outro aspecto muito importante, porque fazer um trabalho com uma pessoa de depressão também é mostrar a ela que não virá uma ajuda externa mágica e que vai me curar. A gente vai deixar as coisas mais funcionais, mas eu tenho que entender que depende de mim, que eu preciso fazer minha parte, que eu sou corresponsável, que eu preciso entender meus padrões, minhas reações, né? E isso a gente vai entendendo em psicoterapia. Preciso também dizer que há um estigma da sociedade de colocar a pessoa com depressão numa ponta banalizada. Ah, é preguiça, é falta de vontade. Não, não é. É uma condição que afeta vários sistemas e ela não consegue reagir. Então, por isso que precisa dos tratamentos, precisa ser levado a sério, né? Precisa ter amorosidade, precisa ter paciente e escuta. Temos que despatologizar a experiência humana. Essa é a grande verdade, nem levar para medicalização e patologização e nem para esse lado da banalização. Então era isso o recado de hoje, um grande abraço.